Tadalafila ou o azulzinho, o Viagra, o sildenafil? Qual escolher? Qual que é melhor? Qual que dá mais efeito colateral? Qual que funciona melhor? Tem algum problema? Tem alguma diferença entre um e outro? Nesse vídeo que eu vou te explicar. Eu sou o Dr. Jonatas Teixeira, sou médico urologista e você não vai ter mais dúvidas sobre esse assunto. Antes de tudo, deixa aqui o seu botãozinho de like aqui, curta o vídeo, isso ajuda demais com que o vídeo cresça. É só clicar aqui embaixo no botão de like. E também o principal, não deixe de se inscrever no canal. Então já vai aí embaixo, aperta inscrever, porque eu posto vídeos desse assunto todas as semanas. Tem dezenas de vídeos aqui no canal falando sobre esses temas relacionados. E se você quiser, aí na descrição, aí nos comentários, eu vou deixar o link de outros vídeos sobre assuntos semelhantes que você provavelmente gostaria de saber. Primeira coisa, as duas medicações são da mesma classe, são do mesmo tipo de remédios. Tanto o sildenafil, que é o Viagra, o azulzinho, quanto o tadalafila, eles são inibidores da 5-fosfodiesterase. O que é isso? Quando eles inibem a 5-fosfodiesterase, aumenta no pênis a quantidade de óxido nítrico. O que é óxido nítrico? É um vasodilatador. Faz com que os vasos sanguíneos que levam sangue para o pênis aumentem de calibre, eles relaxam e aumentam de calibre, ficam mais calibrosos, mais grossos e levam um fluxo de sangue maior para o pênis. Então, isso ajuda o homem a ter uma ereção mais forte, uma ereção mais consistente. Em primeiro lugar, jamais tome esse tipo de medicação por conta própria, senão você vai ter algum problema aí e depois não adianta reclamar. Não fique fazendo uso disso por conta própria. Procure aí na sua cidade, perto da sua casa, um urologista para poder te acompanhar e poder te orientar. Quem avisa, amigo é. Vamos lá. O sildenafil, o Viagra, ele é mais antigo que o tadalafila. O Viagra, o azulzinho, né, o sildenafil, ele veio primeiro e qual que é a desvantagem dele? A desvantagem é que, primeiro, ele tem uma duração menor, ele age em torno de umas 6 horas. Então, às vezes, se o homem fizer uso no final de semana, às vezes vai acabar o efeito. Às vezes, o homem acha que vai ter uma relação sexual naquele horário e acaba não tendo. Às vezes, a mulher não quis, a parceria não quis, e aí o homem acaba deixando para outro horário. Se for o sildenafil, dependendo do grau de disfunção erétil, da impotência do homem, ele vai precisar de tomar um outro comprimido. E qual que é uma outra desvantagem do Viagra, do azulzinho? É que ele tem mais efeitos colaterais. Ele age mais rápido, em torno de 1 hora, 40 minutos, 1 hora. 1 hora é mais garantido. Por outro lado, ele é mais forte, ele tem um efeito mais rápido, é mais concentrado. Ele é ideal, por exemplo, para os homens que tomam, não se incomodam com os efeitos colaterais de vermelhidão na cara, de nariz escorrendo, eventualmente dores musculares. Tem muitos homens que têm dor de cabeça, dor no estômago. Se o homem não se incomodar com isso, ou não tiver esse tipo de sintomas, e tiver uma relação que ele sabe o horário que vai ocorrer, o sildenafil é uma boa medicação. Se o homem quiser um efeito mais prolongado, o tadalafila é melhor. O tadalafila, em vez de funcionar por 6 horas, ele funciona em torno de 36 horas. Então, tadalafila, quando o homem faz o uso do comprimido, 36 horas depois, aquele comprimido ainda vai surtir um efeito. Isso é muito interessante. Por que isso é interessante?
Porque às vezes o homem está no final de semana, primeiro, pode ser que ele queira namorar mais de uma vez. Em segundo lugar, se ele está pretendendo namorar num horário e der errado, e acontecer algum imprevisto, vai ficar para mais tarde, para amanhã cedo, o Tadalafila ainda vai estar surtindo aquele efeito. Então, uma medicação que tem essa vantagem. Uma desvantagem do Tadalafila é que, para fazer uso em cima da hora, ele não é tão bom. Por quê? O pico de ação dele é em torno de 3 horas. Ele começa a agir antes? Começa a agir antes, porém ele vai agindo mais lentamente que o Viagra. Então o Tadalafila ele não funciona muito bem para aquele homem que em cima da hora ali vai fazer uso da medicação e pode até atrapalhar. Se o homem for fazer uso do Tadalafila e tiver em cima da hora, pode ser que ele fique nervoso. Ficando nervoso, a gente já sabe que o pênis não fica em ereção, o homem ali fica com a ereção detumescente, fica mole, não endurece, e aí não agrada a parceira, não agrada ele mesmo, e acaba tendo sérios problemas ali, emocionais da hora, aquele desconforto. Outra vantagem do Tadalafila. O Tadalafila existe o uso diário. O sildenafil é muito complicado fazer o uso diário. Não estou falando que seja impossível, que não tenha como. Porém, é mais complicado. Por quê? Porque a dose que vende ela é uma dose mais forte. Então, fica difícil do homem fazer o uso diário. Não faz muito sentido. Se o homem quiser fazer uso diário, aquele homem que tem relações sexuais quase todos os dias e tem disfunção erétil, o Tadalafila é interessante, porque ele vai fazer o uso todo dia de uma dose menor. O Tadalafila, para quem não sabe, tem uma dose pequena de 5 miligramas, que todo dia vai fazer como se fosse uma manutenção. E aí o homem estará apto para qualquer hora do dia poder ter uma relação de uma maneira mais adequada. Já o sildenafila não tem essa possibilidade. E uma outra vantagem que eu particularmente admiro muito no Tadalafila é que ele também ajuda na próstata. O Tadalafila, ele ajuda na próstata inchada. Eu já falei aqui várias vezes, Tadalafila não diminui o tamanho da próstata, mas ele ajuda a aliviar os sintomas. Então aquele homem que tem um sintoma de próstata que está mais leve, que não está tão grave para precisar de usar outras medicações e também está tendo disfunção erétil, o Tadalafila é uma ótima alternativa. Então, nesse vídeo eu expliquei as principais diferenças. Se ainda tiver alguma dúvida desses 2 remédios, deixe nos comentários aqui embaixo que eu vou te responder.